Graça e paz. Ótima madrugada para vocês. Deus vos abençoe. Seguimos juntos novamente em mais uma madrugada de clamor, em mais uma madrugada de intercessão, em mais um momento de buscar a presença de Deus e de juntos clamarmos ao Senhor. Eu não tenho dúvidas que Deus tem ouvido as nossas orações e as respostas têm sido encaminhadas, as bênçãos têm chegado, os milagres têm acontecido e os testemunhos já estão sendo preparados. Eu glorifico e exalto, agradeço e adoro o nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. Juntos mais uma vez, estamos aqui para buscar a presença dEle. Juntos mais uma vez, estamos aqui para adorá-lo. Juntos mais uma vez, estamos aqui para dizer que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele reina, que Ele é Senhor, que Ele habita em nós, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é maravilhoso, que Ele é perdoador e misericordioso, que Ele é tudo em todos, que Ele ouve as nossas orações, que o seu poder é sem igual, que a sua presença é única, inesquecível, insubstituível. Eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês que junto comigo têm estado aqui nessas lives durante as madrugadas, buscando a Deus, orando, ouvindo sua palavra, adorando a Deus em espírito e em verdade e clamando. Sim, todas as madrugadas, clamando a Deus, confiando no Senhor, adorando ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, certos de que muito pode a oração dos justos em seus efeitos. Se 2 ou 3, nós já somos mais do que 2 ou 3 ao vivo neste momento. Se 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma coisa na terra, isso será ligado nos céus. Nossa comunhão move a mão de Deus. Nossas orações trazem à existência aquilo que não existe. Nossa fé move o sobrenatural. Todos nós, vocês e eu, precisamos de algo sobrenatural da parte do Senhor. Não resta dúvida disso. Olha só o que a Bíblia diz. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Porém, a mesma palavra de Deus vai lá dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Veja como a palavra se encaixa e como fica clara a necessidade de buscar a Deus. Sem Ele, nada. Com Ele, tudo. Eu vou repetir. Sem Ele, nada. Com Ele, tudo. Aí fica a nosso critério escolhermos. Com Ele ou sem Ele. Particularmente eu prefiro com Ele. Por isso estamos aqui. Todas as madrugadas, já há mais de 2 meses, buscando a Deus, buscando a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor cura, liberta, restaura, transforma, faz milagres, abre portas, traz respostas e move as mãos de Deus. Eu preciso das mãos de Deus movendo-se em minha direção. Não sei você, mas eu preciso. Por isso não saio da presença do Senhor. Porque reconheço que sou totalmente dependente dele. Sem ele, não vejo muitas opções, mas com ele,
glorifico a Deus porque a vitória é certa. Muitas pessoas se equivocam e caem na infeliz ideia de que vão resolver as coisas. Ou até pegam as suas situações, entregam para Deus e depois sua fé se enfraquece e tomam da mão de Deus de novo aquelas questões e tentam resolver no peito e na raça. É frustrante, é altamente perigoso e o desapontamento e o descontentamento é certo. Entrega o teu problema para Deus. Entrega o teu dilema para Deus e deixa nas mãos dele. Veja o que a palavra de Deus vai me dizer. Vinde a mim. Jesus falou isso. Todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eis aí um grande ponto a se observar. Muitas pessoas não fazem essa troca. Jesus disse, vinde a mim, cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, o jugo, a carga que nós temos que carregar, é a dele. Mas não, somos teimosos, queremos a nossa. Jesus disse claramente, carreguem a minha carga, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, e vocês encontrarão descanso. Porém, não é assim. Carregamos a nossa própria carga e a nossa carga se transforma em sobrecarga. E aí andamos cansados, oprimidos, sobrecarregados, desanimados, descontentes, desgostosos, depressivos. Falávamos na live das 22 horas sobre o ânimo. Falávamos na live das 22 horas, Salmo 138, versículo 3. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. No dia em que eu clamei, não foi no outro dia, não. Foi no dia em que eu clamei. Tu me acudiste. É no dia em que eu clamo que ele me acode. É no dia em que eu vou até a presença dele e deixo lá o meu fardo. É no dia em que eu vou até a presença dele e deixo lá a minha carga. E pego a dele. Porque ele já levou sobre si as nossas dores. Sob as suas pisadas, nós somos curados. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Não há mais necessidade de andarmos sobrecarregados. Então, precisamos agir como o salmista, que dizia assim, aquieta minha alma. Salmo 42, versículo 5. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Por isso é que tem muita gente andando inquieta. Alma agitada. Inquieta. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci. Falávamos lá na live das 22 horas. Aliás, se você perdeu, assista. Está salva. Basta acessá-la e assisti-la. Assista. Falávamos lá. Ânimo. A palavra ânimo vem do latim alma. Então, quando Jesus disse, tem bom ânimo, ou seja, tenha sua alma sob controle. Porque eu venci. Como é que Jesus venceu? Mantendo a sua alma sob controle. E como é que se mantém a alma sob controle? Ou seja, bom ânimo. Presença de Deus. Como é que Jesus mantinha sua alma, porque ele era homem, sob controle? Presença do Pai. Presença do Pai. Presença do Pai. Na presença do Pai. O tempo todo. Diante do Pai. Orando ao Pai. Buscando ao Pai. Na madrugada. No monte. Diante do Pai. Com isso, a sua alma se mantinha sob controle. E assim ele venceu.
e deixou para nós o ensinamento. E eu encontro na palavra, parece algo meio esquizofrênico, meio estranho, o salmista dizendo para sua própria alma, ele falando para a própria alma, aquieta, aquieta. Mas é o Espírito, porque o Espírito dizia para a alma. É a velha luta entre a carne e o Espírito. O Espírito dizia para a alma, aquieta, 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 controla aí, segura a onda, porque se eu desanimo, eu perco o controle. Se eu desanimo, eu me desgarro. Se eu desanimo, eu caio. Jesus disse, tenha um bom ânimo. Controle sua alma. Tenha fé. A fé mantém a alma sob controle, na presença de Deus. Está faltando é presença de Deus na nossa vida. E eu só vou citar, porque falei aprofundadamente sobre isso na live das 22 horas. Agora é hora só de tocar no assunto e orar. Falei aprofundadamente sobre isso na live das 22 horas, você pode assistir depois. 3 pontos. Primeiro, não olhe o que Deus não te mandou olhar. Em outras palavras, fazendo uso daquele episódio no qual Deus mandou Moisés enviar 12 espiões para olhar a terra prometida. Era para olhar a terra. Mas 10 daqueles homens olharam só para os gigantes. 10 daqueles homens só olharam para os gigantes. Ai, perto deles nós somos como gafanhotos, suas cidades são fortificadas e nós não temos a menor chance, escuta, já era, não dá, não tem condições. E Josué e Caleb olharam e disseram assim, a terra é nossa. Eles olharam a terra e 10 olharam os gigantes. Não olhe o que Deus não mandou você olhar, porque isso vai te trazer inquietação. Vai te desanimar. Segundo, não vá para onde o Senhor não te mandou ir. Não vá. Deus falou para Jonas, vá para Nínive. Ele se levantou, entrou no barco e foi para Tarsis. Não vá para onde Deus não te mandou ir. Segundo aspecto. Terceiro e último, não vá vazio. Porque é um princípio. Se eu estou vazio, aquilo que está cheio ao meu redor me enche. Então tem muito crente andando vazio pelo mundo e se enchendo do mundo. Eu tenho que andar cheio. Eu tenho que andar cheio. Porque aí eu cheio, por onde eu passo, eu encho quem está perto. Jesus estava cheio do poder, da graça, da unção, da autoridade, da presença do Pai. Então por onde ele andava, ele enchia as pessoas ao redor. Exceto os incrédulos que só questionavam e criticavam. Mas os demais, os enfermos ele curava, os demônios ele libertava os endemoniados e assim sucessivamente. Ressuscitava até os mortos, porque ele estava cheio. Então ele podia comer com as prostitutas, com os pecadores, com os publicanos, e ele não se contaminava, pelo contrário. Ele ia para um casamento e não passava despercebido, lá vai ele transformar água em vinho. Ele ia para uma festa, ele ia para onde quer que fosse, ele não passava despercebido porque ele estava cheio. E a minha função é estar cheio. Aonde quer que eu vá, eu tenho que estar cheio, porque aí eu vou encher quem estiver ao meu redor, seja no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, no clube, na academia, onde quer que eu vá, no meio da minha família, numa reunião familiar, num churrasco, onde quer que eu vá, até se eu tiver que ir para um terreiro, até se eu tiver que ir para um centro espírita, até se eu tiver que ir para uma mesa branca, não importa, ali eu estarei cheio e quem tiver ao meu redor ficará cheio. O que Deus quer de mim é olhar o que Ele mandou olhar. Ir para onde Ele mandou eu ir. E andar cheio. É isso que Ele quer de mim. Isso é bom ânimo. Isso é não desanimar. Quem está desanimado está olhando para onde não deve. Quem está desanimado está indo para onde não deve. Quem está desanimado está vazio. E aí o camarada vazio, ele vai para o mundo, ele vai para a escola, ele vai para a faculdade, ele vai para o trabalho, ele vai para onde quer que ele tenha que ir, até para a sua própria família, num churrasco de domingo, por exemplo. E ele se enche do mundo. As pessoas falam palavrões, ele começa a absorver isso. As pessoas falam de obscenidade, de pornografia, ele absorve isso. As pessoas não são fiéis no casamento, ele absorve isso. As pessoas não são fiéis no pagamento dos tributos, ele absorve isso e nem o dízimo ele paga. As pessoas são mentirosas, ele absorve isso e não fala mais a verdade. Então eu tenho que estar cheio. Porque aí eu exalo o perfume de Cristo. Que é o que nós falávamos na live das 22 horas.
O perfumado, se ele abençoa, se ele aproxima e se ele abraça alguém, ele transfere o perfume. O perfumado, se ele toca na mão de alguém, ele transfere o perfume. Eu tenho que estar cheio do perfume de Cristo, porque aí onde eu estiver, eu vou transferir o perfume. Quem tocar em mim sairá perfumado. Quem tocar na minha mão sairá perfumado. A orla do vestido de Jesus curava. E não curou só aquela mulher com hemorragia, não. Foram muitas outras pessoas que simplesmente eram trazidas e não dava nem para ele orar. Eram tantas as multidões que bastava tocar nas suas vestes e eram curadas. E não foi só com Jesus que isso aconteceu. A sombra de Pedro curava. Os aventais e os lenços de uso pessoal de Paulo curavam. E eram mandados e as pessoas eram curadas. Aonde a sombra de Pedro passava e se projetava, as pessoas eram curadas, os espíritos malignos eram expulsos. Tudo isso porque eles estavam exalando o perfume de Cristo, porque eles estavam cheios. Não olhe para onde Deus mandou você olhar. Não vá para onde Deus não mandou você ir. E não ande vazio. Porque Ele te chama para exalar o perfume de Cristo. Em outras palavras, não desanime. Você desanima quando você olha para o lugar errado, você desanima quando você vai para o lugar errado e você desanima quando você anda vazio. O Espírito de Deus tem que estar transbordando. Jesus disse para a mulher samaritana lá no poço de Jacó: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que eu tenho que transbordar. Porque aí onde quer que eu vá, olha só que interessante. Aquela mulher samaritana, quando ouviu a palavra, ela imediatamente, ela não sabia o que dizer, não sabia pregar, não sabia palavra, não sabia nada, mas ela tinha ouvido Jesus. E aquilo começou a jorrar de dentro dela, de tal forma que ela correu na cidade, falou: Jesus, fica aí que eu já volto. Correu na cidade, chamou todo mundo: olha, encontrei um homem lá no poço de Jacó, que eu não sei bem, mas eu acho que é o Messias, venham ver, porque ele disse tudo a respeito da minha vida. E aquele povo todo foi, a mulher só falou assim: vem comigo, e o povo foi, mas vem comigo, e o povo foi, porque ela estava cheia. Ela bebeu da água, não da água do poço, não. Ela estava cheia, até esqueceu o cântaro, esqueceu a água do poço, esqueceu tudo. Ela estava cheia de Espírito de Deus. Ela estava cheia da palavra de Jesus. Ela estava cheia da presença. Ela estava cheia da essência. E aí ela começou a exalar isso, ela começou a transbordar. E detalhe, ela nem bem tinha começado a conhecer Jesus. E ela já estava cheia. Ou seja, é engano essa história. Primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que me especializar, primeiro eu tenho que estudar não sei quantos capítulos, primeiro eu tenho que ler a Bíblia não sei quantas mil vezes. Não. Basta eu conhecer e estar cheio. Eu ouvi, recebi, estou cheio. Eu ouvi, tomei posse, estou cheio. Eu ouvi, tomei posse, eu crio, eu recebi, é meu, eu estou cheio e lá vou eu pregar. E lá vou eu levar a palavra. E lá vou eu falar para os outros. E lá vou eu viver o sobrenatural de Deus. Daqui para frente eu não olho mais para onde não devo. Daqui para frente eu não vou mais para onde não devo. Daqui para frente eu não ando mais vazio, porque a presença dele é sobre a minha vida. Porque a graça dele está sobre mim. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías capítulo 61. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para curar os enfermos, curar os cativos, libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor e a consolar todos os que choram. O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa palavra tem que ser forte na minha vida. Essa palavra tem que ser marcante na minha vida. Essa palavra tem que ser transbordante na minha vida. E aonde quer que eu vá, eu tenho que exalar esse perfume. Onde quer que eu vá, eu tenho que exalar e contagiar com a presença dele. Se eu estou numa festa, eu não posso passar despercebido. Eu tenho que ser notado pelo perfume de Cristo. Se eu estou num ambiente de trabalho, se eu estou num ambiente educacional, se eu estou num ambiente familiar, se eu estou num ambiente público, se eu estou num clube, se eu estou numa academia, seja lá onde eu estiver, eu tenho que exalar o perfume de Cristo. E isso requer vida no altar. Isso requer compromisso. Isso requer presença. Presença de Deus. Não vá a parte alguma se a presença de Deus não for contigo. Êxodo capítulo 33, Moisés fala assim para Deus: Senhor, não me faça subir daqui. Não me faça. Não me faça subir daqui, se o Senhor não for comigo. Não me faça subir daqui. Daqui a algumas horas, iniciaremos as nossas atividades rotineiras da semana. A chamada Segunda-feira Brava. Senhor, não me faça sair daqui. Não me faça sair dessa live
Não me faça ir dormir se o Senhor não for comigo. Isso é compromisso, isso é atitude, isso é decisão. Senhor, eu preciso. Minha família precisa te conhecer. Meus colegas de trabalho precisam te conhecer. Meus colegas de classe precisam te conhecer. Meus colegas de atividade física, academia, clube, precisam te conhecer. O mundo precisa te conhecer. E eu sei que é comigo. É a mim que o Senhor chamou. Eu é que fui chamado para levar a palavra. Mas eu tenho que, primeiro, estar cheio. E como é que eu fico cheio? Ânimo. Ânimo. Bom ânimo. O desanimado. E olha, uma palavra que eu vou ministrar possivelmente amanhã. Já vou dar o spoiler. O desânimo. O desanimado contagia mais do que o animado. É mais fácil o desanimado desanimar o animado do que o animado animar o desanimado. Você entendeu? É mais fácil o desanimado desanimar o que está animado do que o que está animado animar o desanimado. Porque o desânimo é mais contagioso. Experimente você. O cantor Jean está aqui comigo nessa live. Ele é cantor. Ele já ministrou em muitos ambientes. Eu também já fui ministro de louvor. É muito difícil ministrar louvor no ambiente onde só tem gente desanimada. O negócio não flui, não vai, trava, empaca, não anda. É incrível. Mas não ata nem desata. O desânimo toma conta do ambiente de tal forma. Sabe aquele personagem do desenho animado antigo? Vocês são mais jovens, talvez não se lembrem. Mas tinha uma certa hiena, um desenho animado que dizia assim: ó dia, ó vida, ó mundo, ó azar. Porque tudo dá errado comigo. Porque tudo não funciona comigo. Porque tudo é mais difícil comigo. Porque nada dá certo para mim. Esse é o desanimado. E ele contamina. E ele contagia. E ele inunda. E ele vai contaminando tudo e todos. E ele vai falando e todo mundo vai se desanimando. O cara até chegou animado, mas o desanimado já o desanimou. O cara foi trabalhar na segunda-feira de manhã animado, mas tem lá um desanimado que já desanimou todo mundo. E ninguém, já está todo mundo esperando a outra sexta-feira porque ninguém mais quer trabalhar. O camarada foi para a escola até a fim de estudar, mas chegou lá e encontrou um desanimado que já desanimou a classe inteira. E ninguém mais quer estudar, já estou esperando a sexta-feira que é para, de novo, parar tudo. E aí o camarada até foi para a academia para treinar, mas encontrou lá um desanimado que já desanimou a galera, e ninguém mais quer treinar. E aí já não vai mais voltar, só semana que vem, e olhe lá. Aí o camarada estava até animado para começar uma dieta na segunda-feira. Aí encontrou o desanimado, que já o desanimou, ele já falou, quer saber de uma coisa? Dieta coisa nenhuma, não vai dar certo mesmo. O desanimado desanima até o animado. Isso tem que ser repreendido. Porque o desânimo é contagioso, é letal e ele é pernicioso. O desânimo não me leva a lugar... Então não desanime. Jesus deixou isso muito claro, não desanime. Tem bom ânimo. Não desanime. A murmuração é excelente instrumento do desanimado. Você quer saber um lugar? Eu ouvi essa palavra hoje numa live de uma pessoa que realmente me instruiu na Bíblia, a quem eu devo muito e sou muito grato a Deus. Pastor Jamé Nobre. Mandei convite para a pessoa assistir comigo essa live, hoje no início da noite. Todo mundo que eu pude convidar para assistir, eu mandei convite. E ele dizia assim, o maior lugar onde você vê o desânimo é numa fila. Você chega na fila, a fila é o lugar do desânimo. E nós temos que entrar numa fila e entender o seguinte, entramos na fila? Ok. A fila está grande? Então eu tenho tempo de pregar o evangelho para todo mundo. Se a fila está pequena, então deixa eu ser rápido, porque vai ser uma palavra relâmpago. Mas não, entra na fila, ah, meu Deus, ó dia, ó mundo, ó vida, ó azar, olha a fila, olha tanto de gente, olha o tempo de demora, o tempo de espera. Chamaram o número 60, eu sou o 180, tem 120 na minha frente, ó dia, ó mundo, ó vida.
Isso é o desanimado. O animado chega lá, bom, tem 120 pessoas na minha frente, eu tenho pelo menos 1 hora aqui para evangelizar. Senhor, quem é que o Senhor quer que eu evangelize agora? Aliás, eu vou ficar aqui 1 hora, dá tempo até de fazer um discipulado, não é só para pregar rapidinho, não. Isso é o animado. Ele vê a situação com outros olhos. Josué e Caleb estavam animados, mesmo que tinha gigante na terra. Os outros 10, ó dia, saímos do Egito, a terra é boa, mas tem gigante, fortaleza, nós não conseguiremos. Ó mundo, ó vida cruel. O desanimado vê assim. O animado vê a expectativa da glória de Deus na sua vida. Ele tem a esperança do poder de Deus manifesto na sua vida. Ele tem a perspectiva de tomar posse do milagre. O animado, escuta, toma posse aí. O animado tem a perspectiva de tomar posse do milagre. O desanimado murmura e já não acredita em mais nada. Porque o inimigo se levanta, porque a minha carne é muito forte, porque eu não tenho força, porque eu realmente não consigo, porque Deus realmente se voltou e se esqueceu de mim, porque a Satanás já se ergueu e com fúria me derrubou. E aí vem o animado e diz: eia, avante, possuamos a terra que o Senhor nos prometeu por herança. É tempo de tomar posse. Só o animado toma posse. O desanimado desiste. O desanimado recua. O desanimado volta para casa de mãos vazias. Gideão reuniu algumas dezenas de milhares de homens para lutar contra os midianitas. Porém, só 300 estavam animados. 300, e com 300 Deus fez a obra, não precisa de mais ninguém. As outras dezenas de milhares, tudo com medo, tudo desanimado, tudo sem fé, Deus não usou ninguém. A bênção é para o animado. Se eu perguntar aqui, quem quer a bênção? Eu quero. Quem está animado? Eu não estou. A bênção é para o animado. O milagre é para o animado. O caderno de oração funciona só para o animado. Tem bom ânimo. Quem disse isso foi Jesus. Tem bom ânimo. Ah, mas meu marido. Ah, mas meu patrão. Ah, mas o inimigo. Tem bom ânimo. Deus vai converter seu marido, seu patrão, seu vizinho, sua esposa, seu filho e até se bobear, põe você na linha. Tem bom ânimo. É aquela história, se o mar não se abrir na minha frente, eu vou andando por sobre as águas, mas que eu vou, eu vou. Eu vou para onde Deus me mandou. Não faz que nem Jonas, não. Pegou, entrou no barco e ó, perna para que te quero. Aliás, barco para que te quero. Foi para outro lado. Nínive? Não. Tarsis. Deus disse, não. Nínive. Tarsis, Nínive, Tarsis. Lá foi de peixe. Não foi de barco, foi de peixe. Não foi por bem, foi por mal. Escolhe. Você vai por bem ou por mal? Você vai de barco ou vai de peixe? Escolhe. A escolha é sua. A escolha é minha. Tem bom ânimo. Jesus disse, tem bom ânimo, pois eu venci. Como é que Jesus venceu? Bom ânimo. Ele controlava a alma. Ele olhava o que o Pai queria que ele olhasse. Ele ia para onde o Pai queria que ele fosse. E ele estava cheio. Ah, como é que Jesus fazia para ficar cheio? Ele era homem, então ele tinha que buscar. Ele era homem, então ele tinha que buscar. E como é que ele fazia? Madrugada na presença do Pai. Queridos, eu tenho que admitir. Depois que começamos a pandemia, quarentena, eu botei o joelho no chão. Madrugada. Mudou tudo. Mudou tudo. Hoje Deus falou comigo, começa a ver preço de passagem. Vê aí os lugares onde as pessoas estão te chamando e começa a ver preço.
Tá bom, Senhor. Eu hoje estou na seguinte situação. Se o Senhor falar vai, eu vou. Se o Senhor falar fica, eu fico. Se o Senhor falar pula, eu pulo. Se o Senhor falar senta, eu sento. Não entendo, mas também não questiono. Ah, é para ver preço, Senhor? Tá bom. Tem dinheiro para comprar? Não. É para ver preço? Tá bom. Para onde, Senhor? Para tal lugar. Tá bom. Para quando? Ah, não sei ainda. Mas veja, eu estou vendo. Aí é com ele. Se ele me mandar, falei isso na live das 22 horas, pregar para os pinguins no Alasca, lá vou eu. Se ele me mandar pregar para os cangurus na Austrália, lá vou eu. Se ele me mandar pregar para os camelos no deserto do Saara, lá vou eu. Vem para Garanhuns, pastor. Olha que para Garanhuns eu tenho muita força aí para ir, porque minha esposa é bem perto daí. A terra dela é bem perto de Garanhuns. Minha esposa é pernambucana. Então até estou precisando mesmo ir com ela para Pernambuco. Não tá tão distante assim, Aline. Não tá tão distante assim. Mas é com Deus. Minha esposa é de uma cidade próxima de Limoeiro, Surubim, vocês devem conhecer aí. Ela é de João Alfredo, uma cidadezinha pequena. Fica ali perto de Limoeiro, Surubim, aquela região ali. Mas eu mesmo já estive em Garanhuns, a passeio com ela certa vez, conheço a cidade, maravilhosa cidade, e não está tão distante assim da terra dela e já há planos para ir para esses lados. A gente não foi antes por causa da pandemia, mas há uma necessidade de resolver alguns assuntos da minha sogra aí nessa cidade dela, em João Alfredo. Então, Garanhuns não está tão fora do esquema. Mas Deus me mandou ver passagem hoje para uns outros lugares aí que não é bem Pernambuco, e eu estou na dependência, Campina Grande. Vocês vão começar a colocar cidades aí, né? Então façam o seguinte, orem. Se Deus me mandar aí, eu vou. Simples assim. Se Deus me mandar aí, eu vou. Estou aqui para dizer, aliás, já disse, estou aqui para reiterar, eis-me aqui. Se este for o desejo do coração de Deus, até se for para ir para o Alasca, para o Saara, para a Austrália, só não vou para a Lua porque lá não tem ser humano para pregar, então não há necessidade de ir para a Lua, pegar um foguete e ir para a Lua. Mas na Terra, onde houver seres humanos, eu sei que tem seres humanos no Alasca, tem seres humanos na Austrália, tem seres humanos no deserto do Saara. Então, se lá houver uma direção para que eu vá, lá eu irei. Não tenham dúvidas. No momento em que a gente se coloca na presença de Deus e diz a ele, eis-me aqui, ele assume o controle. No entanto, para isto, eu tenho que olhar o que ele mandou olhar. Ah, ele mandou ir para a terra, espiar o quê? A terra, não os gigantes. Tem que olhar a terra. Ah, ele mandou ir para Nínive. Então tem que ir para Nínive, não para Tarsis. Ah, ele mandou estar cheio. Então eu tenho que andar cheio e não vazio. Tem gente andando pelo mundo vazio. E o mundo enchendo o indivíduo. Aí você vê crente falando que não deve, fazendo o que não deve, acreditando no que não deve, dando mau testemunho e está mais mundano do que crente e levando o mundanismo para a igreja. Isso porque andou por aí vazio. Quem está vazio, isso é um princípio. O cheio enche o vazio. O cheio enche o vazio. Então, se eu estou cheio de Deus, por onde eu ando, eu encho os outros. Se eu estou vazio de Deus e eu ando pelo mundo, os que estão cheios do mundo me enchem. Eu não posso sair. Por isso que Moisés foi extremamente prudente e realista quando ele disse, Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. É começar a, daqui a algumas horas, quando der o horário de ir para o seu trabalho, para as suas atividades, dizer, Senhor, não me faça sair de casa se o Senhor não for comigo, não. Porque senão o mundo me enche. Se o Senhor for comigo, eu encho o mundo. Mas se o Senhor não for comigo, eu estou vazio. Aí o mundo me enche. E aí de me encher do mundo. Precisamos ser cheios dele. E tudo isso começa num ponto. Não desanime. Não desanime.
Tem muita gente que anda desanimada. Está desanimada porque está olhando para onde não deve. Deus não mandou você olhar o que você está olhando. Está desanimada porque está indo para onde não deve. Deus não mandou você ir para lá. E você foi. E está desanimada porque está vazio. Tem que andar cheio. Cheio do quê? Da presença de Deus. Como é que eu me encho da presença de Deus? Oração, palavra, palavra, oração. Oração, palavra, palavra, oração. Eu como a palavra, boto o joelho no chão. Eu boto o joelho no chão e como a palavra. Essa combinação traz a presença de Deus para dentro de mim. A palavra me alimenta, a oração me aproxima. A palavra me alimenta, a oração me aproxima. Sem isso, não tem presença de Deus, não. Sem isso, não tem presença de Deus, não. E sem presença de Deus, se você andar pelo mundo vazio, vazio de Deus, o mundo te enche. Quando você menos vê, você está falando igual ao povo do mundo, você está agindo igual ao povo do mundo, você está pensando igual ao povo do mundo, e você está indo para o mesmo lugar que o mundo, ou seja, para o inferno. Olha só. Daqui a pouco você começa a achar que o adultério é natural. Daqui a pouco você começa a achar que a pornografia é normal. Daqui a pouco você começa a achar que a masturbação não tem problema. Daqui a pouco você começa a achar que sonegar impostos, que tomar o que não é seu é normal, e etc. Eu tenho que examinar as escrituras. Atos 17, versículo 11. Que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles recebiam a palavra com alegria, com avidez, e examinavam as escrituras para ver se as coisas de fato eram assim. Eu tenho que tomar posse da palavra nas escrituras. Se não for assim, não tem presença de Deus na minha vida. Se não for assim, não tem presença de Deus na minha vida. E olha que interessante. Quando se fala em live de palavra de Deus, de estudo, de aprendizado, público-alvo, povo, foge e vem só um tantinho assim de gente. Quando você fala em clamor, campanha do milagre, da bênção, do poder, aí chove gente. Nós vamos aqui fazer um mover e o manto vai ser forte e vai cair fogo. O povo vem, porque o povo quer a bênção. Mas peraí, antes de receber a bênção, eu tenho que ter o dom da bênção aqui, no meu coração. Antes de pensar na bênção, eu tenho que estar cheio do dom da bênção. Antes de pensar no milagre, eu tenho que andar com o Deus do milagre. Antes de pensar no poder, eu tenho que estar cheio do poder dele. Então, é necessário andar com ele. Eu quero concluir com esta palavra. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Nós vamos orar. Já falamos bastante. Quem quiser maiores informações e não assistiu a live das 22 horas, é só assistir a live deste domingo, das 22 horas. Ali tem mais detalhes sobre esta palavra que acabamos de falar. Quanto à oração, eu quero orar com vocês sobre essa palavra. Não desanime. Não desanime. Não desanime. E depois já vamos orar também pelo nosso caderno de orações. Oremos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer e eu quero te glorificar nesta madrugada pela vida de cada um dos meus irmãos e de cada uma das minhas irmãs que estão conosco através destas lives, porque eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem se revelado a nós, que o Senhor tem trazido palavra dos céus, que o Senhor tem nos trazido direcionamento e alimento, que o Senhor tem esclarecido as muitas dúvidas do nosso coração e, ao mesmo tempo, pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem falado conosco. Eu te agradeço, Pai, e eu quero, de fato, abençoar a cada um com esta palavra. Dá-nos bom ânimo, Senhor.
Que o ânimo venha através do olhar para aquilo que Deus quer que olhemos, do ir para onde Deus quer que vamos e também do estarmos cheios. Pai, enche-nos da tua presença, enche-nos da tua graça, enche-nos do teu espírito, enche-nos da tua porção, porque assim, por onde quer que andemos, nós exalaremos o perfume de Cristo. E todos aqueles que tiverem contato conosco sairão perfumados. Esse é o teu propósito, Senhor. Quem quer que nos toque tem que ser transformado. Quem quer que se aproxime tem que ser alcançado, tem que ser impactado, tem que ser tomado, tem que ser perfumado pelo teu perfume, o perfume de Cristo. Pai, verdadeiramente o teu servo, o teu discípulo, o teu vaso é aquele que exala o perfume do Senhor. E onde quer que o Senhor nos leve, nós temos a função de apresentar o nosso Senhor Jesus através da nossa vida. Pois Cristo hoje caminha sobre a terra através da pessoa de cada um de nós que somos a igreja do Senhor Jesus. Portanto, Pai, eu quero abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs em o nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai, a verdadeiramente exalarmos o perfume de Cristo. Onde quer que nós estejamos, como a luz do mundo, como o sal da terra, possamos nós ser, mas sempre contagiando, envolvendo, mostrando, trazendo, exalando a tua presença em nossa vida. Que o teu perfume, Pai, possa exalar. Se tu nos dás os dons espirituais, que o perfume possa exalar através dos dons. Se tu nos fazes, Senhor Jesus, cantores, músicos, que então, através da música, o teu perfume possa exalar. Se tu nos fazes pregadores, Senhor, que através da pregação da palavra o teu perfume possa exalar. Se tu nos fazes, Senhor Jesus, tão somente mestres na palavra, que através do ensino o teu perfume possa exalar. Mas se tu nos fazes verdadeiramente vasos, onde quer que nós estejamos, no ambiente escolar, no ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente acadêmico, no ambiente esportivo, onde quer que o Senhor nos leve, que nós possamos exalar o seu perfume e sermos vasos nas tuas mãos, instrumentos, vasos nas mãos do oleiro para fazer o perfume de Cristo, contagiar o ambiente e envolver a todos que ali estão. Pai, todos aqueles que passarem por nossa vida, todos aqueles que estiverem em contato conosco, todos aqueles que se aproximarem, que saiam perfumados, que saiam tocados, que saiam transformados, que saiam impactados pela tua presença, pela tua graça, pela tua bênção, pela tua unção e pelo teu poder que há em nós. Pai, não nos faça sair daqui, não nos faça prosseguir, não nos faça iniciar as nossas atividades dessa semana, não nos faça ir a parte alguma se o Senhor não for conosco. Precisamos ardentemente da tua presença. Precisamos ardentemente estarmos cheios. Porque assim, onde quer que nós estejamos, onde quer que o Senhor nos leve, onde quer que nós vamos, o Senhor estará presente, se manifestando, derramando graça, derramando bênção, derramando óleo, derramando unção e fazendo milagres. Pai, está escrito lá em Marcos capítulo 16, que estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, tocarão em serpentes, e se alguma bebida mortífera tomarem, não lhes fará mal nenhum. Pai, isso é promessa de Deus. Os sinais seguirão os que creem. Por que, Senhor, vivemos um tempo onde os sinais são tão escassos e não encontramos a manifestação do teu poder? Simplesmente porque as pessoas estão vazias da sua presença. Estão sem fé, estão desanimadas. Pai, eu te peço nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus, que tu restaures o ânimo dos meus irmãos, que tu restaures o ânimo das minhas irmãs, que tu restaures, Senhor Jesus, a tua presença e a tua graça na vida de todos os meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Completa, Pai, a tua obra. Ó Senhor Deus poderoso, faze, Senhor Jesus, de cada um de nós vasos nas mãos do oleiro. Faz o milagre, completa a obra, toca em nós e faz a tua vontade, em nome de Jesus. E eu aproveito, Pai, para apresentar a Ti os nomes que estão neste caderno de oração. As famílias, os casamentos, os pastores,
os ministérios, as ovelhas, cada congregação, cada denominação cujos nomes estão aqui relacionados. Oh, Pai, cada situação de enfermidade, cada situação, Senhor Jesus, de guerra espiritual, contra espíritos malignos, contra possessões demoníacas, contra maldições, contra pactos feitos com Satanás, contra maldições hereditárias. Nós apresentamos a Ti cada uma dessas situações. Apresentamos a Ti também, Senhor, os projetos políticos, os projetos profissionais, os projetos acadêmicos, os projetos, Senhor Jesus, que estão aqui escritos de pessoas que pediram direção a Deus. Cada ministério, cada cantor, cada pastor, cada líder, tem misericórdia, dá o Teu discernimento, dá o Teu direcionamento em nome de Jesus. Apresentamos cada enfermidade, Pai, que está aqui relacionada, desde o câncer, da Covid-19 e outros problemas de saúde, até alguns incuráveis. Entra com providência, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada família, cada casamento, cada lar desestruturado, cada situação crítica de relacionamento entre pessoas. Visita, Pai, aqueles que ainda têm familiares que não conhecem a Deus. Entra com providência, Senhor Jesus. Faz com que pessoas sejam alcançadas, que se rendam ao Evangelho do Reino de Deus, que se convertam em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com providência, Pai, quebra barreiras, quebra cadeias, quebra grilhões, quebra correntes, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqueles que estão em situação delicada, que não têm conseguido se reaproximar de Deus, aqueles que porventura deixaram que se esfriasse o seu primeiro amor, restaura, renova, fortalece, capacita, derrama renovo sobre cada um, Senhor Jesus, através da Tua presença, através da Tua graça, através do Seu poder e da Sua unção. Ministra, Senhor Jesus, aqueles que estão com momentos difíceis, famílias em luto. Há muitos que perderam entes queridos, tanto por causa da pandemia, como por causa de muitas outras situações. Entra com providência, tem misericórdia, Senhor. Visita essas famílias que estão em luto, estende as tuas mãos. Pai, há muitos processos na justiça também, processos no INSS, papéis os mais variados, Senhor. Entra com providência e faz, Senhor Jesus, a liberação, faz um milagre, promove, Senhor Jesus, a liberação desses documentos nos processos judiciais, nos processos extrajudiciais, nas questões, Senhor Jesus, de documentações do INSS, de aposentadoria, de perícia, de benefícios. Tem misericórdia, entra com providência, Pai. Abre as portas, abre portas de emprego, abre portas, Senhor Jesus, para aqueles que estão passando por necessidades financeiras, até mesmo sem ter o que colocar em suas mesas para suprimento dos seus familiares e da sua casa. Entra com providência, Tu és o Deus do dono do ouro e da prata. Visita cada situação, oh Deus querido, cada necessidade, em o nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, nós apresentamos todos estes nomes que estão aqui no caderno de orações. E nós cremos no milagre, nós cremos no Teu poder, nós cremos no poder da oração. Eu apresento, Senhor Jesus, cada pessoa que está aqui neste caderno de oração. Visita, toca, abençoa, faz a obra, cumpre a sua vontade, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade em cada lar, em cada família, em cada ministério, em cada presbitério, em cada núcleo familiar, em cada situação de enfermidade, ou financeira, ou espiritual, ou emocional. Pai, há muitas pessoas aqui que estão com problemas emocionais, feridas na alma, doenças como depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e muitas outras. Tem misericórdia, Senhor. Entra com providência. Tu és Deus da cura, Tu és Deus do milagre, Tu és Deus de poder, Tu és Deus de bênção, Tu és Deus de resposta e Deus de provisão. Assim sendo, eu apresento estes nomes diante do Teu altar e Te agradeço. E declaro vitória para a glória de Deus e no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Excelente semana para você. Que o Senhor te acompanhe onde quer que você vá. Seja cheio do Espírito Santo. Lembre-se, não desanime. Em hipótese alguma, não desanime. Não olhe o que Ele não mandou olhar. Não vá para onde Ele não mandou ir.
mas vá cheio. Onde quer que você esteja, esteja cheio. Para a glória de Deus. Não desanime. Por hora me despeço por aqui, te espero às 22 horas, no nosso próximo encontro. Não se deixe contaminar pelo desânimo. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci, disse Jesus. Deus te abençoe. Excelente semana. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. A gente se encontra mais tarde. Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.